Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astroeduca e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, nos conhecimentos específicos do cargo de professor, com a aula 01, Didática, Planejamento e Metodologias de Ensino. Nesta aula, nós vamos organizar os conceitos que mais caem em prova: didática, prática pedagógica, processo ensino-aprendizagem, planejamento educacional e escolar, metodologias de ensino, tendências pedagógicas e democratização do ensino. O objetivo é você entender a lógica por trás dos termos, porque a banca não cobra só definição, ela cobra aplicação em situações reais de sala de aula e de escola. Didática é o campo que estuda o processo de ensino e aprendizagem e orienta o trabalho docente. O que ensinar, para quem ensinar, por quem ensinar, como ensinar e como avaliar. Didática não é um conjunto de técnicas prontas, mas uma reflexão sobre a prática, baseada em objetivos educacionais, currículo, características dos alunos, contexto social e princípios pedagógicos. Em prova, aparece muito a ideia de que didática envolve planejamento, métodos, recursos e avaliação, e que o professor precisa adequar sua ação ao nível de desenvolvimento dos alunos e às condições reais da escola. A prática pedagógica é a ação concreta do professor na escola. Ela inclui planejamento, condução da aula, estratégias de ensino, relação com os estudantes, mediação de conflitos, organização do espaço e avaliação. A prática pedagógica não é neutra. Ela revela concepções de educação, de aluno e de conhecimento. Se o professor acredita que ensinar é transmitir conteúdo, sua prática tende a ser expositiva e centrada no docente. Se acredita que aprender é construir conhecimento com interação, sua prática tende a valorizar participação, investigação, resolução de problemas e projetos. A banca costuma cobrar que prática pedagógica deve ser intencional e refletida, e não improvisada. O processo ensino-aprendizagem é a relação entre ensinar e aprender. Ensinar não garante automaticamente aprender. Aprendizagem depende de atenção, motivação, significado, experiências, linguagem, interação e condições emocionais. Por isso, o professor precisa acompanhar, observar, ajustar estratégias e criar pontes entre o conteúdo e a realidade do aluno. Um ponto forte em prova é que a aprendizagem é ativa. O estudante precisa participar, questionar, praticar, experimentar, errar e reconstruir. O professor é mediador, organiza situações didáticas, propõe desafios, orienta, dá feedback e cria condições para que o aluno avance. Nesse processo, objetivos e conteúdos são centrais. Objetivo é o que se espera que o aluno desenvolva, como habilidade, atitude ou compreensão. Conteúdo é o conhecimento trabalhado para alcançar esse objetivo. Um erro comum é confundir conteúdo com objetivo, como se dar o conteúdo fosse o fim. Em provas, aparece muito a ideia de que objetivos devem orientar a escolha de conteúdos, metodologias e avaliação. E também aparece a noção de aprendizagem significativa, quando o aluno consegue relacionar o novo conteúdo ao que já sabe e à sua experiência, a aprendizagem se torna mais sólida. Planejamento educacional é a organização da educação em nível mais amplo, envolvendo sistemas de ensino, políticas públicas, metas, programas e diretrizes. Ele aparece em documentos como planos de educação e orientações curriculares. Para concurso, o essencial é entender que planejamento educacional dá direção e busca garantir qualidade e equidade, definindo prioridades como alfabetização, inclusão, formação docente, infraestrutura e avaliação. Planejamento educacional é mais macro, ligado à rede e ao sistema. Planejamento escolar é o planejamento dentro da escola e da sala de aula. Ele se desdobra em níveis. Existe um planejamento da escola, geralmente expresso no projeto político-pedagógico, e existem planejamentos da equipe e do professor, como plano anual, plano bimestral, semanal e plano de aula. Em prova, a banca costuma cobrar que planejamento não é burocracia, é instrumento de organização do trabalho docente. Um bom planejamento reduz improviso, melhora o uso do tempo e garante coerência entre objetivos, atividades e avaliação. Planejamento escolar envolve etapas. Primeiro, diagnóstico. Conhecer a turma, níveis de aprendizagem, dificuldades, interesses, contexto familiar e social e recursos disponíveis.
Segundo, definição de objetivos, o que os alunos devem desenvolver. Terceiro, seleção e organização de conteúdos, quais conhecimentos serão trabalhados e em que sequência. Quarto, escolha de metodologias e recursos, como ensinar, com quais estratégias e materiais. Quinto, definição de avaliação, como acompanhar, registrar e verificar a aprendizagem. Sexto, revisão contínua, ajustar o planejamento conforme resultados e necessidades. A banca gosta de cobrar essa ideia de planejamento flexível. Ele deve orientar, mas pode e deve ser ajustado quando a realidade mostrar novos desafios. Metodologias de ensino são caminhos para conduzir o processo de aprendizagem. Não existe uma única metodologia melhor para tudo. A escolha depende do objetivo, do conteúdo, da turma e do contexto. Metodologias tradicionais incluem aula expositiva e exercícios, que podem ser úteis quando bem conduzidos, especialmente para organizar conceitos e sistematizar. Mas a prova costuma valorizar metodologias ativas e participativas, quando o objetivo é desenvolver autonomia, pensamento crítico e resolução de problemas. Entre metodologias mais citadas estão aprendizagem baseada em problemas, projetos, estudo de caso, investigação, oficinas, rotação por estações, sala de aula invertida e ensino híbrido, embora este último seja mais tratado em outra aula. Em nível geral, o importante é saber que metodologias ativas colocam o aluno como participante do processo e o professor como mediador. Um ponto forte é a relação entre metodologia e avaliação. Se você ensina por projeto, não faz sentido avaliar apenas por prova de memória. A avaliação precisa estar alinhada ao método e ao objetivo. Metodologia também precisa considerar inclusão, adaptar estratégias para diferentes ritmos, oferecer diferentes formas de participação e remover barreiras de aprendizagem. Em prova, a alternativa correta geralmente reforça que metodologias devem respeitar diversidade e promover participação. Tendências pedagógicas são formas de compreender educação e orientar prática docente. Em concursos, as bancas costumam cobrar a distinção entre tendências mais tradicionais e tendências progressistas. Tendências tradicionais valorizam transmissão de conteúdo, disciplina e centralidade do professor. Tendências renovadoras, como a escola nova, valorizam experiência, interesse do aluno e aprendizagem ativa. Tendências tecnicistas enfatizam eficiência, objetivos operacionais e padronização, com foco em métodos e resultados mensuráveis, muitas vezes com pouca discussão crítica. Tendências progressistas, como a pedagogia libertadora e crítico-social, enfatizam educação como prática social, formação crítica, cidadania e transformação, conectando o conteúdo à realidade e à participação. Para a prova, o principal é saber associar características. Se o texto fala em professor como autoridade transmissora e aluno passivo, isso aponta para tradicional. Se fala em aprendizagem por experiência e interesse do aluno, aponta para renovadora. Se fala em objetivos comportamentais, eficiência e treinamento, aponta para tecnicista. Se fala em crítica social, diálogo e emancipação, aponta para progressista. Democratização do ensino é um eixo que atravessa tudo isso. Democratizar o ensino significa garantir acesso, permanência, aprendizagem e qualidade para todos. Não é apenas abrir vaga, é garantir que o aluno permaneça na escola, aprenda e se desenvolva, reduzindo desigualdades. Democratização envolve inclusão, combate à evasão, acolhimento, participação da comunidade, gestão democrática e currículo que faça sentido para a realidade dos estudantes. Também envolve valorização da escola pública e dos profissionais, porque sem condições de trabalho não há qualidade. Em prova, a democratização aparece associada à equidade, oferecer mais suporte a quem precisa de mais, para garantir oportunidades reais. Na prática, democratização do ensino se expressa em ações como acolhimento e escuta dos estudantes, recuperação de aprendizagem, adaptações pedagógicas, apoio a alunos com deficiência, estratégias para alfabetização, acompanhamento de frequência, parceria com famílias e ambiente escolar seguro. Também se expressa no respeito aos direitos do aluno, respeito, não discriminação, participação e transparência.
A banca costuma valorizar a visão de que a escola é espaço de cidadania e que o professor deve atuar para reduzir desigualdades, sem baixar expectativas, mas ajustando estratégias para garantir aprendizagem. Para fechar a aula 01, guarde um mapa rápido. Didática é o estudo e a orientação do ensino-aprendizagem. Prática pedagógica é a ação concreta do professor, intencional e refletida. O processo ensino-aprendizagem é ativo, com professor mediador e aluno participante. Planejamento educacional é macro. Planejamento escolar e de aula é micro, com diagnóstico, objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação. Metodologias devem ser coerentes com objetivos e inclusão. Tendências pedagógicas explicam diferentes modos de ensinar e suas concepções. E democratização do ensino significa garantir acesso, permanência e aprendizagem com qualidade e equidade. Se você domina esse conjunto, você responde à maioria das questões de didática e planejamento com segurança.